contramarco para trilho côncavo U, a novidade da Vita Componentes. É um contramarco para auxílio na instalação de trilhos tipo côncavo U, proporcionando maior facilidade, precisão e segurança na instalação das esquadrias. O que é o contramarco? O contramarco é um elemento fixado à alvenaria para recebimento posterior da esquadria a ser instalada no vão. Contém referências de medidas para níveis de piso, parede e proporciona facilidade no acabamento como um todo. Então, qual que é a desvantagem do modelo tradicional de instalação deste tipo de porta? Não há precisão na medida entre eixos, que comprometem o alinhamento das folhas, execução de serviço extra de corte e usinagem de pedras em obra, risco de quebra das soleiras, causando prejuízo não previsto na instalação, qualidade final no funcionamento da porta e responsabilidade com este tipo de serviço. Então, qual que é a vantagem agora de você usar um contramarco para trilho côncavo U desenvolvido pela Vita Componentes? Ele é um contramarco escalonável, então você faz quantas folhas desejar, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai sempre ter a condição de aumentar um trilho a mais, conforme a necessidade. Ele já é gabaritado para as distâncias de eixo mais comum no mercado, posicionamento para a linha 25 mm, no qual tem uma distância de 35 mm, e para uma linha 32 mm, que tem uma distância de 44,6. Então, através dos pontos de trava, você vai ter a precisão nessas medidas de eixo. Então, evita com que, às vezes, a folha saia em cima alinhada pelo trilho, embaixo abra ou fecha, pegando engate um no outro, ficando torcida a folha no piso, caso esse gabarito riscado numa situação normal não tenha sido bem feita, né? Porque é complexo esse serviço em obra. Então, aqui no caso, você instalou o contramarco, você está mantendo este gabarito. Existe também um canal para fixação dos trilhos com selante. Então, a partir do momento que você coloca o trilho no contramarco, você tem um canal ali para encher de selante e grudar esse trilho. Então ele fica colado junto ao contramarco, através deste selante. E também os contramarcos, ele contém uma grapa para melhor fixação. Então essa grapa, ela já tem um formato ali para quando apoiar e fizer o chumbamento, ele vai te dar toda a fixação necessária junto ao piso. Então, para se instalar, ele é bem simples, né? Primeira coisa é unir as peças de contramarco na posição correta conforme a linha. Então, como ele já é pré-gabaritado as bitolas 25 e 32, então você posiciona e fixa com o ribite a cada 50 centímetros ali para melhor posicionamento em obra. Então você junta um contramarco ao outro e vai colocando ali ribites para ele manter fixado, levar essa peça já pronta, fixada e gabaritada justamente na posição definida. O contrapiso ele deve ser sarrafiado e nivelado para apoiar esse contramarco e dar os devidos acabamentos. Então não é chumbado no momento de fazer o contrapiso que a massa está em processo de cura, que você chumba o contramarco, aí ele vai expandir, vai torcer tudo. Então tem que ser feito o contrapiso e apoiado este contramarco em cima para depois ele receber os acabamentos, né, e receber ali os pontos de fixação. O posicionamento dele, do contramarco, ele fica alinhado ao piso acabado na face superior, que a gente tem o piso interno e externo, e embaixo dele fica a argamassa ali de fixação. Então ele tem que ser acabado rente ao nível de piso, é essa a altura correta. Então é bem fácil para a instalação, para quem for instalar, que ele não dependa de fazer algum tipo de calço ou fazer algum gabarito. Simplesmente ele vai sarrafiar alinhando a esta altura já pré-definida do contramarco. Ele deve chumbar contramarco com argamassa e o interessante é que não pode encher 100%. É interessante encher em torno de 60% da extensão desse contramarco no piso, porque a partir do momento que você vai pressioná-lo, essa argamassa vai expandir. E aí, se você tem esse canal 100% cheio, ele vai deformar, né, na cura. Então, você preencher alguns espaços ali na extensão é o suficiente para ele apoiar e evitar que a própria argamassa
se expanda, né, dentro e deforme este contramarco. Após isso, após chumbar, você tem que instalar os granitos, soleiras e pisos nos vãos internos entre os trilhos e no nível de piso interno e externo. Então este nível também tem que ser respeitado, que é aquele nível de chumbamento. Nível interno tem que ser rente, tanto o nível interno quanto externo, como também o entre trilhos. Justamente a partir do momento que você colocar o trilho, seja ele côncavo, seja ele U, ele fique nivelado na altura final necessária. Calafetar a junção do granito junto ao contramarco, preferencialmente com selante, tipo PU ou silicone neutro. O rejunte não é indicado nessa situação, porque o alumínio ele não tem uma adesão ao rejunte, vai aparecer fissuras, ele vai ter problemas de infiltração. Então, o selante, um tipo PU, silicone neutro, ou algum tipo de selante que seja híbrido, que seja destinado a essa finalidade, uma região porosa, contato com alumínio, uma região que aceite intempéries, né, que permita ficar ao tempo, para fazer essa junta, justamente para você ter uma flexibilidade, ter uma calafetação correta e não ter problemas futuros aí para ele de trincas e demais deformações dessa calafetação. E também, depois de tudo instalado, remova os canais de proteção dos trilhos. Não deve remover antes disso, justamente porque obra, tem poeira, vai aplicar massa, vai aplicar o selante, vai sujar. Então essa proteção, ela é uma espuma, é um cordão ali que fica no canal. Então essa proteção justamente para quê? Para quando você tirar, ter ali o canal do trilho todo limpo, né? Então para quando você for instalar os trilhos côncavo ou trilho neste contramarco, não precise ficar limpando, raspando, porque se você não tem essa proteção, isso vai encher de massa inevitavelmente, né? Não vai te dar nenhuma segurança. Então, protegendo o canal permite você remover e já poder instalar o trilho da forma correta, sem nada atrapalhando. E instalar os trilhos, preferencialmente também com silicone tipo PU, silicone neutro ou algum silicone híbrido. Ele deve ser instalado no canal, né? Preenche o canal e assente o trilho, seja ele côncavo, seja ele U. Então, informações que são muito importantes na instalação. Os contramarcos vêm com um canal protegido para evitar a contaminação, não remover antes da instalação, limpar o canal para melhor adesão do selante. Então, de acordo com o selante, passar um primer, passar um álcool isopropílico ou simplesmente uma limpeza com água, enfim, de acordo com o fabricante do selante, ele vai informar o melhor tratamento da superfície para você aplicar. Nivelar o contramarco ao piso, sempre com o fundo das grapas encostado no contrapiso. Se necessário, pode usar algumas ripas de calço entre eles para não dobrar no momento de obra, né? Então, você pode fazer algumas ripas travando ele por cima para que ele no meio não deforme, fazer como se fosse um travamento de contramarco mesmo, já padrão. Mas esse ele é um pouco mais largo, então tem que ter esse cuidado, essa atenção só no momento da instalação dele. Sempre fixá-lo, pois somente encaixados podem se soltar e perder a função de gabarito. Então, quando for levar em obra, mesmo que ele tenha um encaixe, ele tenha uma certa trava um ao outro, evitar levar isso solto. O indicado é sempre prender para que a pessoa que for manipular em obra não perca esse gabarito. Vai estar todo fixado, vai ser uma peça única. E não usar rejunte na calafetação entre alumínio e pedra, justamente pelo risco de deslocamento entre os materiais e posterior fissuras que causa a infiltração. Então, algumas informações aqui com medidas das pedras. A pedra, para quando nós estamos falando do trilho côncavo, que é o trilho bolinha, trilho que corre na pedra. Ele tem a medida para quando você usa uma linha de bitola 25, a pedra tem 25 por 20. E quando você usa uma linha de bitola 32, a pedra tem 35 por 20. Então você tem duas medidas aí para quando esse tipo de trilho. Para quando é trilho U, a pedra é um pouco menor. Linha 25, a pedra tem 15 apenas, 15 milímetros, só uma tira.
e a pedra com 25, um pouquinho mais larga, para a linha bitola 32. Ambos por 20 mm de altura, é um padrão. O canal ali você consegue preencher com selante para fixar ela, e aí a pedra com 20 de altura dá certinho esse acabamento. Então aqui algumas imagens de como fica instalado este contramarco já finalizado. Aqui também utilizando os montantes da Vita Componentes, mas com esses montantes você tem as regulagens de altura, utilizando também as roldanas Plus da Vita Componentes. Então nós temos uma altura mínima de 5 mm e máximo de 10 de regulagem. Então essa distância ali que tem a escova para baixo. Então tranquilamente você consegue colocar 2 padrões de escova aí que ele vai atender e vedar esse canal. Falando do trilho U, como ele encaixa no piso, a gente tem uma regulagem menor. Então ele parte de meio milímetro, quase encostado, até 5 mm. Então é sempre importante nesse tipo de trilho você ter ele bem nivelado para evitar ficar regulando, ter uma discrepância grande de altura e ter que regular muito. Então com 5 mm ele funciona muito bem, com 3, com 2, mas evitar chegar ao ponto zero ali de altura porque tem risco de pegar junto ao piso. Por conta que a roldana ela é embutida, né? Então não tem essa condição de você ter uma folga muito alta no caso desse perfil da linha 32. No modelo côncavo, roldanas Plus, montante Vita Componentes, você tem mínimo de 3, máximo de 7,5 de regulagem. Você tem para a linha 25, mínimo de 6, máximo de 10. Também escova para baixo, montante Vita Componentes, roldanas Plus, você consegue e colocar as escovas ali de vedação, de auxílio na vedação. Não é uma vedação completa, mas auxilia numa possível passagem ali de poeira, de inseto, né? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.